sobre o tão falado ET Bilu, que para o que chegou para nós, que eu vivi a década de 90 inteira, vi os programas, CQC, não sei o que lá, ficou um fundo de isto é uma piada. Foi esse o final da história para massa. Agora o Urandir vai contar a versão dele agora. O que aconteceu com o ET Bilu? Primeiro, como surgiu ele? Desde que eu me conheço como ser humano, morava primeiro em uma fazenda, né? E na época sempre tinha uns amigos lá. E tinha um deles que era sempre diferente, assim, sempre aparecia em horas especiais. Por exemplo, assim, a hora do almoço, da janta, e sempre dando alguns ensinamentos em relação à alimentação. Mas aí passou, todo mundo tem vizinho e tudo mais, foi crescendo, 5, 6, 8, 10, 12 anos, e aquele garoto lá, daquela vizinhança, sempre ali, conversando e tal. E fazendo coisas diferenciadas, né? Por exemplo, não vai em tal lugar amanhã porque não vai ser legal, pode ter um estouro de boiada. E realmente no dia seguinte houve um estouro de boiada lá e muitas pessoas foram pisoteadas, né? Então eu estaria naquele grupo. E ele disse, você está vendo? Eu falei para você que não fosse. Tá, mas poderia ter avisado outras pessoas também para que não isso. Mas eu falei, avisei, mas ninguém, né, acreditou e acabou que... Então são situações. 10, 12 anos, 14 anos, e ele sempre mudamos de cidade. E aí ele, na casa dos meus pais, eu vim ver na época meu nome não era Urandir, era conhecido como Santo. Eu vim ver o Santo. Tá, mas você mudou para cá também? Assim, meus pais mudaram para cá também há tantos dias. E aquele garoto, eu fui crescendo 10, 12, 13 anos, aí desapareceu, ficou mais ou menos 2 anos sem voltar, disse que ia visitar os pais deles. E eu já tinha uns 14, quase 15 anos, né? E ele voltou. E eu já tinha crescido, eu falei, e ele do mesmo tamanho, mesmo jeito, não envelheceu nada. Aí eu falei, bom, me conta quem você é, o que você faz, por que você não cresceu? Por que eu cresci e você não? Por que você não envelhece? Por que você... Ele disse, não, hoje eu vou te contar a história. Eu falei, bom, à noite eu venho aí comer um doce de gergelim, olha bem, ó, venho comer um doce de gergelim, e todas as vezes que ele ia na casa de meus pais, ele pedia para que mamãe fizesse doce de gergelim. E que eu comesse também junto com meus irmãos, mas que eu comesse uma dose maior. Aí mais tarde ele falou que tem uma substância muito interessante lá que ajuda na percepção da pineal, na produção de melatonina e etc e tal. Mas, e aí foi, nós comemos aquele doce lá que não era alucinógeno, tá? Só para deixar bem claro, tem aí até hoje nos lanches da vida, né? Tem gergelim, mas o que aconteceu? Ele falou assim, bom, eu venho, eu utilizo aquela região próxima a Pegasus, para você ter uma ideia de onde eu venho. E contou a história dele, eu vim assim, eu acompanho você, não só você, eu acompanho todas as crianças do mundo a partir dos 8 anos de idade, sem exceção, pode ser na aldeia indígena, pode ser em qualquer lugar do mundo, eu acompanho todas as crianças e vamos medindo a sua atividade cerebral. Aqueles que demonstram a possibilidade de ter uma atividade cerebral acima de 30 ciclos por segundo, nós vamos continuar cuidando, ajudando, até protegendo contra acidente, essas coisas mais, para que possamos realmente mais tarde ter uma conversação com eles. Então todas as crianças no mundo, a partir dos 8 anos de idade, um dia conversou comigo. Então, tem esse lado interessante aí. Eu falei, e um dia eles vão te reconhecer? Ele falou assim, um dia, quando eu resolver dar as caras como realmente eu sou, todos vão me reconhecer, porque eu estive na vida de todas as pessoas, sem exceção. Só se ela não chegou a 8 anos, mas a partir dos 8 anos, sim. Aí contou muitas proezas do que ele fez, eu já tinha assistido muitas coisas dele, não só a mim, mas várias outras crianças, e eu fui conhecendo algumas delas também, e alguns amigos, e falei assim, olha, é muito surreal tudo isso aí, é muita loucura, mas tudo que ele mostrou para nós, não tem nada no mundo que faça. A partir daí, 14, 15 anos... O que ele mostrou exatamente? Ele mostrava força, mostrava facilidade em velocidade, ele corria mais que qualquer outra pessoa. Se você vai postar uma corrida com um adulto, por exemplo, tinha muita gincana na época de escola, de criança. Então tinha que dar um mortal, 2 ou 3. Ele chegou a dar 5, 6, 7, entendeu? Então assim, ele falava, isso é fácil, quantos vocês querem? Ele até brincava assim, na hora da educação física da escola, né? Hoje não existe mais isso, mas na minha época tinha.
gincana, aquela corrida do saco. Bom, você quer que eu vou lá e volto, e vocês não chegaram lá. Ele fazia isso. Então ele se destacava em força, velocidade, habilidade, flexibilidade de qualquer um de nós, né? Mas Então, o que ele era exatamente? Era uma criança? sempre apresentou como uma criança não, imagina um jovem Ah, de 1,40 m, não mais que isso. Assim, bem sarado, forte, não musculoso, mas corpo bem definido, atlético. atlético. Um ser humano. Um ser humano comum. Você Aham. podia tocar, apertava, era um ser humano comum. Ele só falava coisas diferentes de que ele era de fora da Terra. Ele falava coisas que o ser humano hoje está começando realmente a trabalhar. Falava de tecnologia bioplasmática, falava de pontos eletromagnéticos que agora a ciência está descobrindo. Não? Então, assim, ele falava da alimentação que podiam não comer, de como seria o futuro, de algumas hecatombes, falava em relação ao núcleo da Terra, em relação à ciência física, tudo. Falava sobre genética. Então, tudo aquilo que para uma criança não é normal, para ele era brinquedo. E quando os pais questionavam, mas você está falando sobre isso, como você aprendeu sobre medicina, genética e tal? Eu falei, não, eu aprendi na escola da vida. Ele falava isso aí. Não só para mim, para muitas pessoas. Ele realmente... Onde que foi isso? Marabá Paulista. E lá em Marabá. Depois nós mudamos, né, para a cidade de Presidente Venceslau. Fiquei lá mais 5 anos. Depois disso aí, me mudei para Rio de Janeiro. 7 anos depois São Paulo, e agora São Paulo, Mato Grosso do Sul. É minha trajetória de residência, né? Por conta da pesquisa. Mas tudo que ele mostrou, me ensinou para mim, meus irmãos, meus amigos, nós realmente resolvemos montar um centro de pesquisas. Mas não só ele. Existe muito mais. O Bilu é o mais extrovertido, é o que mais orienta, é o que mais diverte as pessoas por conta da personalidade adotada de uma forma quase infantil, para que as pessoas quebrassem o gelo, não tivessem medo deles, porque o extraterrestre as pessoas têm ideia de tentáculos, de bicho, de monstros, né, como vemos nos filmes, e não é nada disso. São seres humanos, iguais a nós. Eles falam que nós somos descendentes deles, nós somos fruto do que eles produziram, né, e da criação divina. Nós somos fruto da criação divina. Existe uma frequência superior que nós chamamos de Deus, e esse Deus nos dá inteligência e nos dá uma certa conexão. Se você sai da conexão, você não é considerado um ser humano normal. Você começa a vegetar mentalmente, e você começa a ter ideias suicidas, você começa a ter pensamentos deprimentes, você quer fazer mal às outras pessoas, achando que você é o elo de uma informação negativa. Então ele passou um lado muito positivo para nós e nos ensinou. E não só a mim, é que eu resolvi falar, eu resolvi mostrar a cara, as pessoas não tiveram coragem de fazer isso. Então por isso que eu fui apedrejado, me chamam de louco, maluco e tal. E agora não mais, mas ainda tem algumas pessoas que têm uma certa resistência. Mas aí se mede pelo nível intelectual da pessoa, pela formação, pela educação, pela experiência de vida que ela teve. Criticar, a pessoa critica já atacando você pessoalmente porque ela não tem conhecimento, porque ela não tem a capacidade mental, a capacidade de raciocinar além da caixinha, além daquilo que aprendemos na escola. Aí ela vai criticar porque ela tem medo de você saber mais do que ela, ou tem medo de ouvir a verdade e ela tem que encarar a realidade. Aí ela critica. Mas as pessoas que têm a mente aberta, que têm um pouco de consciência, de percepção maior, elas vão buscar o conhecimento, elas vão buscar a espiritualidade, elas vão buscar um desenvolvimento maior, elas vão buscar, estão falando que a pedra parece com um plasma, e eu vou lá ver se e o outro que não tem a mente muito aberta ou o intelecto muito desenvolvido, falaram que a pedra que não é plasma, que não é isso, aquilo, entendeu? As pessoas não querem conferir, elas não querem dar abertura para que o fenômeno, para ver se o fenômeno existe ou não. Então ela prefere adotar a ideia de alguém, uma ideia preconcebida, e atacar ou não atacar, né? Depende. Mas o nível intelectual das pessoas, ou consciencial, de acordo principalmente com a sua criação, difere muito o resultado que ela vai promover para ela mesma, para outras pessoas, e também o rumo que ela vai dar ao seu destino, né?